boa noite. Boa noite. Polícia prende o segundo suspeito de participação na morte de ambulante no metrô. Alípio Rogério dos Santos estava escondido num prédio da Coab em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Prefeito eleito de São Paulo anuncia planos contra enchentes. Dória prometeu construir mais piscinões e quer mudar o horário da coleta de lixo. Presidente Michel Temer vai vetar parcialmente o projeto de lei que permite a renegociação das dívidas dos estados com a União. O veto foi motivado pela retirada das contrapartidas do texto que passou na Câmara. E as investigações da tragédia aérea que matou 92 pessoas. Equipes de buscas da Rússia encontram segunda caixa preta do avião que caiu no domingo. 15 corpos já foram localizados. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Todo Seu de hoje, vamos descobrir como o comportamento dos pais influencia na formação dos filhos. Um pai e uma mãe que superprotege o filho, ele está o quê? Distorcendo, criando uma deficiência no cérebro da criança. No musical, tem os hits marcantes de W e o charme sertanejo de Paula Fernandes. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Fica comigo no Todo Seu de hoje. Você vai gostar. 10h30 da noite, vem? Tô te esperando. O segundo suspeito de espancar um vendedor ambulante até a morte foi preso hoje. Alípio Rogério dos Santos estava escondido em um prédio da Coab em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Alípio Rogério dos Santos foi levado à delegacia do metrô, na zona oeste de São Paulo, para prestar depoimento. O primo dele, Ricardo Martins do Nascimento, foi preso ontem. Os dois são acusados de matar o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, com socos e pontapés. O crime ocorreu no último domingo, na estação Pedro II, da linha 3 vermelha do metrô. O sistema de segurança do local registrou toda a agressão. No momento do ataque, não havia seguranças. Agora nós vamos ouvir, interrogá-los detalhadamente, saber as versões, com base nas imagens, vamos saber esclarecer todos os fatos. Ao todo, 14 testemunhas foram chamadas para fazer o reconhecimento dos envolvidos. Entre elas, a travesti Raíssa, que, segundo as investigações, foi perseguida por Alípio e Ricardo pouco antes do espancamento. A suspeita é de que o vendedor tenha sido atacado ao tentar defender Raíssa. Ele disse que bebeu, que ele disse um monte de coisa, que foi assaltado, estava nervoso e ajudou o primo a bater, fazer aquele crime brutal. Ele que é um monstro, né? Porque uma covardia muito grande em cima do senhor Ruas. Se todo mundo que bebesse fizesse o que ele fez,
Aí o mundo estaria o quê? Isso aí não é justificativa, não. A polícia chegou a oferecer uma recompensa de R$50 mil por informações sobre a localização dos suspeitos. A ordem de prisão contra os dois vale por 30 dias e pode ser renovada. Os agressores vão responder por lesão corporal e homicídio. Todos os anos, São Paulo sofre com as chuvas de verão, que provocam enormes prejuízos para os moradores da cidade. Hoje, o prefeito eleito João Dória, do PSDB, anunciou que vai combater as enchentes. É só começar a temporada de chuvas no verão que as cenas na cidade de São Paulo se repetem. Todos os anos, os transtornos são os mesmos, como os semáforos apagados ou piscando, sem contar a demora para resolver o caos que a cidade se transforma. Para as medidas do Plano Verão do ano que vem, o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, anunciou a integração entre 13 instituições públicas e privadas, além dos governos do estado e da prefeitura. Integrantes de cada uma vão trabalhar lado a lado no esquema já utilizado na Copa do Mundo de 2014. Uma ação que esteja ocorrendo no lugar, antigamente nós tínhamos que estar ligando para cada órgão. Agora não, os órgãos já estão juntos e todos estão vendo o que está acontecendo. Então já automaticamente todos os órgãos já vão tomando suas providências. E isso nós vamos ganhar tempo e a população vai ter um tempo menor de espera. Para combater as enchentes, a gestão do Tucano pretende construir 39 piscinões, 20 é um plano emergencial e outros 19 na sequência. Hoje, a cidade conta com 20. No entanto, ainda não há data para o plano sair do papel. A manutenção e limpeza de cada piscinão e também das galerias e bueiros devem ser priorizadas. Dória pretende ampliar a instalação de sensores eletrônicos em bueiros para monitorar pontos críticos de alagamento. Já falamos com as concessionárias, essa é uma tecnologia moderna que se aplica em cidades nos Estados Unidos e na Europa, de baixo custo, embora o volume seja grande, portanto, no todo, o custo não é barato, mas é muito funcional, porque ela demonstra rápida e eficientemente quais são as bocas de lobo que precisam e exigem limpeza imediata. Nós vamos prosseguir e ampliar este programa de tecnologia nas bocas de lobo através dos chips. Na prática, ainda para este verão, a gestão de João Dória pretende mudar o horário de coleta de lixo. Como as chuvas nesta época do ano tendem a vir mais para o fim do dia, a ideia é realizar toda a coleta da cidade antes da chegada dos temporais. Medida para evitar o entupimento das bocas de lobo. O primeiro aspecto é a coleta excepcional dos resíduos sólidos domiciliares. Em lugares especiais, nós vamos fazer uma coleta extra para que os sacos possam ser recolhidos e não atrapalhem e obstruam as bocas de lobo e ocasionem os problemas que a gente já conhece. E depois, evidentemente, uma intensificação das limpezas de boca de lobo, de bueiros e principalmente de coleta dos pontos viciados de desencarte e de entulho na cidade. As quedas de árvores também preocupam a cada verão. Para isso, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, deve contribuir com estudos sobre as árvores da cidade. O desafio da próxima gestão é aumentar a quantidade de mão de obra após Dória anunciar redução de 15% nos contratos de prestação de serviços. Hoje, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, entregou obras para conter inundações na zona oeste da capital. A prefeitura construiu galerias para aumentar a vazão dos córregos Sumaré e Água Preta, que ficam embaixo das avenidas Sumaré e Pompeia. As obras começaram em julho de 2013 e custaram 178 milhões de reais. A chuva deu até uma refrescada, mas essa será mais uma noite quente aqui para o paulistano. Todo o país tem registrado temperaturas altíssimas. Hoje a máxima chegou a bater na casa dos 38 graus no Rio de Janeiro e dos 34 aqui na capital paulista. E com todo esse calor e o ar carregado de umidade, nós tivemos algumas pancadas de chuva pela Grande São Paulo. As zonas norte e oeste e também as marginais chegaram a entrar em estado de atenção para alagamentos. Vamos aos detalhes da previsão. A quinta-feira será mais um dia marcado por temperaturas altíssimas em todas as regiões paulistas. Ainda há condições para pancadas de chuva, até com raios, a partir da tarde, mas de forma bem rápida e isolada.
No centro-oeste do estado, calorão na casa dos 35 graus em Votuporanga e em Presidente Prudente, e 36 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte do estado, faz até 35 graus em Ribeirão Preto e em Araraquara, e no litoral, as temperaturas devem bater na casa dos 32 graus em Santos e dos 33 em Caraguatatuba. Para a Grande São Paulo, a previsão para os próximos dias é de calor e chuvas entre a tarde e a noite, que podem ser fortes em alguns momentos. Nessa quinta-feira, mínima de 22 e máxima à tarde de 33 graus. Na sexta-feira, o calor diminui um pouco, faz até 31. E no sábado, último dia do ano, as temperaturas ficam entre 21 e 32 graus. Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de São Paulo vai bancar sozinha a festa de Réveillon na Avenida Paulista. Nenhuma empresa particular apresentou propostas de patrocínio. O palco para o Réveillon já começou a ser montado aqui na Avenida Paulista, próximo ao cruzamento da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, como foi no ano passado. A Prefeitura, este ano, abriu licitação para atrair empresas privadas para patrocinar a festa. Mas por causa da crise não houve interessados. Então serão investidos R$3 milhões com recursos públicos. Entre as atrações estão a dupla sertaneja Edson e Hudson, o rapper Emicida e a cantora Daniela Mercury, que fará a contagem regressiva para a virada do ano. O público vai poder acompanhar os shows em 8 painéis de LED que também serão instalados por toda a avenida. O evento contará também com barracas de alimentação credenciadas pela Prefeitura. Para garantir a segurança, além da Polícia Militar, foram contratados 600 seguranças privados. A recomendação é que o público utilize o transporte público para chegar à Avenida Paulista, principalmente o metrô. Lembrando que a festa começa no sábado, a partir das 7 horas da noite. Duas cidades aqui da Grande São Paulo vão elevar as tarifas de ônibus nesta semana. Aliás, daqui a pouquinho, a partir da meia-noite, a tarifa dos ônibus em Guarulhos sobe de R$ 3,80 para R$ 4,50, um aumento de 18%. O reajuste em Guarulhos foi autorizado pelo atual prefeito Sebastião Almeida, do PT. Em Osasco, a passagem vai subir de R$ 3,80 para R$ 4,20 a partir de sexta-feira. O decreto assinado pelo prefeito Jorge Lapas, do PDT, foi publicado hoje no Diário Oficial do município. O presidente Michel Temer vai vetar parcialmente o projeto de lei que permite a renegociação das dívidas dos estados com a União. Em reunião com a equipe econômica, Temer decidiu vetar o mecanismo que criou um programa de recuperação fiscal para estados com maiores dificuldades financeiras, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O veto foi motivado pela retirada das contrapartidas que deveriam ser cumpridas pelos estados. Pelo acordo feito com o governo, os estados se comprometeriam a adotar medidas para limitar o aumento dos gastos, elevar a contribuição previdenciária de servidores e não criar novos cargos. Mas essas contrapartidas foram retiradas do texto aprovado na Câmara dos Deputados. Um dos principais articuladores do acordo para a exclusão dos itens foi o presidente Rodrigo Maia. Temer já pediu à sua equipe que elabore um novo projeto de lei para substituir o que foi aprovado na Câmara. Em coletiva, no final da tarde, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, falou sobre o veto parcial de Temer à medida. A decisão do presidente Michel Temer mantém a renegociação da dívida, que foi pactuada entre o próprio presidente e os governadores de estado e convertida em projeto de lei. Os governadores já obtiveram os benefícios dessa renegociação ao longo do semestre. O que foi vetado hoje foi a recuperação fiscal, tendo em vista que as contrapartidas derivadas dessa recuperação não foram mantidas. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. É uma época difícil para falar desses assuntos pesados, como dívida e falência de grandes estados, como Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Mas aconteceu coisa importante hoje, mesmo neste finalzinho de ano. Além do mais, o assunto vai assombrar a vida de milhões de pessoas e mesmo do país inteiro no ano que vem. O governo federal tinha fechado um acordo com os estados. Aceitava a falência, a moratória da dívida por 3 anos, entre outras ajudas. Mas queria algo em troca, contrapartidas, medidas duras de contenção de gastos. Isso virou um projeto de lei. O problema é que, no Congresso, todas as contrapartidas, o que os estados dariam em troca, caíram. A lei ficou sem as medidas duras. Ficou só o adiamento da dívida para daqui a 3 anos.
Essa dívida, explique-se, é o que os estados devem ao governo federal. Um monte de dinheiro. Hoje, Michel Temer decidiu vetar parte dessa lei. Sem um plano de controle de gastos, não vai ter ajuda federal. E esse plano é duro. Os estados que pedirem falência e ajuda federal vão ter de cobrar mais contribuição previdenciária de servidores ativos, aposentados e pensionistas. Vão ter de cortar gastos com salários. Vão ter de privatizar empresas indicadas pelo governo federal e entregar o dinheiro. Vão ter de pedir de volta alguns descontos de impostos que deram para empresas. O governador que descumprir o acordo não vai poder se candidatar e pode pegar até 4 anos de prisão. Pelo menos essa era a lista de obrigações que o governo federal queria. A lista nova sai em janeiro. Seja como for, a vida vai ficar dura para quem depende do governo nesses estados. Boa noite. O Ministério Público da Suíça calcula que a Odebrecht lucrava, em média, pelo menos 4 vezes o que pagava de propina para conseguir as obras públicas. A proporção foi apontada em documentos do acordo de leniência assinado pela empresa com a Justiça Suíça e não aponta uma moeda específica, servindo apenas de referência para os ganhos obtidos com a corrupção. Os procuradores suíços dizem também que o esquema para pagamento de propinas era altamente sofisticado e tinha alto grau de profissionalismo e que era feito em etapas para disfarçar a origem dos recursos e também dos beneficiários. Além disso, envolvia uma ampla rede de contas e operações em até 10 países. Na Suíça, a empresa foi multada em 200 milhões de francos suíços. O prefeito Fernando Haddad assinou um decreto que vai permitir a transferência da CEAGESP para o bairro de Perus, na zona norte da cidade. Hoje ela está localizada na Vila Leopoldina, região oeste da capital. A futura CEAGESP deverá funcionar numa região considerada estratégica pela administração municipal. Com a assinatura do decreto feita pelo prefeito Fernando Haddad, a empresa Novo Entreposto de São Paulo já pode apresentar o projeto para a construção de uma nova CEAGESP, que deve ocupar uma área de cerca de 4 milhões de metros quadrados em Perus, na zona norte da capital. A ideia é que o Nesp assuma os serviços que hoje são prestados pela estatal de controle da União. A área para onde o entreposto será transferido é considerada estratégica pelo atual prefeito. Numa região com muita carência de oportunidades econômicas. Ligação com o Rodoanel, ligação com a rodovia dos Bandeirantes, ligação com o futuro Ferroanel e com a CPTM que passa no meio do terreno. A CEAGESP é considerada o maior entreposto do gênero na América Latina, com 2.000 permissionários, e funciona atualmente na Vila Leopoldina, na zona oeste. Mas a estrutura é precária. Teremos que fazer algo para aguentar ficar lá mais 4 ou 5 anos, que é o período de ser construído um novo entreposto. No estado que está, é difícil sobrevivermos lá dentro 4 anos. A estimativa da empresa que vai assumir o entreposto é investir cerca de 6 bilhões de reais na nova CEAGESP, gerando cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. Mas as obras só devem começar em 2018. Abre espaço para um novo bairro na Vila Leopoldina, que vai ter que ser negociado com a comunidade local, inclusive com a Universidade de São Paulo, que quer um bairro misto que modernize São Paulo, permitindo geração de empregos na fronteira do conhecimento, nova economia criativa e assim por diante. Em pleno 2016, um bairro da periferia de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, só ganhou iluminação pública recentemente. E foi graças ao trabalho de uma ONG que usa materiais recicláveis para fazer os postes. A dona Ivone sabe bem como é chegar em casa no escuro. Foram 16 anos sem ter luz na rua. Como era que a mãe ia sair com a criança no escuro, né? Perigoso a gente pisar num bicho, numa cobra, porque aqui tem cobra. Agora, tudo mudou aqui na Vila Moraes, em São Bernardo. Tá vendo essas garrafas PET? Dentro de cada uma tem uma lâmpada de LED. Por cima, um sensor de luz solar. Já a base da estrutura e o poste são feitos com canos de PVC. Aqui a gente tem a placa solar que capta a luz durante o dia e armazena energia na bateria que fica aqui dentro. Aqui ela armazena energia e à noite acende o LED que fica dentro da garrafa para proteger. A engenhoca foi inventada nas Filipinas por uma ONG internacional chamada Litro de Luz. A tecnologia 100% sustentável já existe em 21 países e chegou ao Brasil há 2 anos.
O projeto é organizado por voluntários. Já os materiais são pagos por empresas. O custo de cada estrutura fica em torno de R$ 400. Agora os meninos ficam na rua, que antes não dava, né? Muito escuro. A gente é mais fácil, agora a gente sai sem medo. Até agora, 50 equipamentos já foram instalados aqui, beneficiando aproximadamente 400 famílias. E o mais interessante é que a bateria dele tem uma autonomia muito boa. Significa que mesmo quando está nublado ou até mesmo chovendo, a energia acumulada pela placa solar faz com que as lâmpadas funcionem mesmo assim. A manutenção básica é eles mesmos que fazem, que é basicamente limpar a placa solar de 2 em 2 semanas. A parte de manutenção, às vezes tem algum problema técnico, tem uma pessoa na comunidade que entende mais, que a gente capacita para que entenda mais e consiga fazer essa troca. E a gente continua o contato com a comunidade também. Então, às vezes a gente vem aqui e faz uma manutenção geral, por exemplo, para ver se está tudo certo. A ideia ganhou até um prêmio das Nações Unidas no ano passado. E no caso da Vila Moraes, as garrafas puseram fim às velhas fogueiras que a população tinha que fazer para não ficar no escuro. Eu sou idosa, eu chego tarde da igreja, meu esposo sai 4 horas da manhã para trabalhar, né? E tem várias pessoas aqui deficientes, pessoas que trabalham, pessoas que estudam. Então esse foi um projeto que veio numa hora maravilhosa para a gente, porque a gente jamais sonhava de ter uma luz aqui na rua. E assim, hoje não tem mais fogueira? Hoje não tem mais fogueira, filho. Tem a garrafa PET? Tem a garrafa PET. Essa garrafa PET ajudou muito, viu? A Prefeitura de São Bernardo do Campo disse que o assentamento da Vila Moraes, que nós vimos, vai ser transformado em empreendimento habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. Informou também que autorizou a Sabesp e a Eletropaulo a fazer instalações provisórias, somente para o período de obras previsto em mais de 2 anos. Mas afirmou que a Eletropaulo se recusa a fazer a sua parte. Disse ainda que os moradores foram informados dos termos desse atendimento pela Secretaria da Habitação. Já a Eletropaulo informou em nota que a região da Vila Moraes é uma área de conservação ambiental e disse que aguarda a autorização da CETESB, que deve ser solicitada pela Prefeitura para poder realizar o serviço. Equipes de buscas da Rússia encontraram a segunda caixa preta do avião que caiu no domingo e matou 92 pessoas. Segundo o Ministério da Defesa russo, até agora foram localizados 15 corpos. As caixas pretas são fundamentais para a investigação das causas do acidente. O primeiro gravador de voo já havia sido encontrado ontem. Cerca de 3.500 pessoas participam das buscas. São 46 embarcações, 30 aviões e helicópteros. O avião desapareceu dos radares na madrugada de domingo, 2 minutos depois de decolar da cidade russa de Sochi, e caiu no Mar Negro. A aeronave seguia para uma base aérea da Rússia em Latáquia, na Síria. 60 pessoas que morreram eram integrantes do coral do Exército Vermelho, que cantaria na noite de Ano Novo para os soldados russos que lutam apoiando o governo sírio. Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acusa o atual presidente Barack Obama de dificultar a transição de poder. Assim como as últimas declarações polêmicas de Trump, as de hoje também foram postadas no Twitter. O republicano escreveu: "Faço o que posso para ignorar todos os obstáculos e declarações incendiárias do presidente. Pensava que seria uma transição doce, mas não." Trump também criticou a posição de Obama após a aprovação de uma resolução da ONU na sexta-feira, que condena a instalação de assentamentos israelenses em terras palestinas na Cisjordânia. Foi a primeira vez desde 1979 que os Estados Unidos não vetaram uma resolução das Nações Unidas. Sobre isso, Trump postou: "Não podemos seguir deixando que Israel seja tratado com um desprezo total e esta falta de respeito. Estávamos acostumados a ter nos Estados Unidos um grande amigo, mas já não é o caso." O início do fim foi esse horrível acordo com o Irã, referindo-se ao acordo sobre o programa nuclear iraniano. E agora a ONU. Siga forte, Israel. O dia 20 de janeiro está próximo. 20 de janeiro é a data em que Trump vai assumir a presidência dos Estados Unidos. O secretário de Estado John Kerry respondeu às críticas de Trump durante declaração oficial à imprensa. Segundo ele, a abstenção dos Estados Unidos na votação da resolução da ONU foi para preservar a possibilidade de paz entre israelenses e palestinos.
Kerry frisou que Israel é um aliado de seu país e lembrou que outros governos recentes nos Estados Unidos também se abstiveram em votações de resoluções críticas a Israel na ONU. Um cartório de São Paulo encontrou antigos contratos de compra e venda de escravos. Os documentos foram registrados quase 20 anos antes da abolição da escravatura, no final do século XIX. Os nomes de Teresa e José, mãe e filho, aparecem nessa escritura de quase 145 anos atrás, época em que era comum homens negros terem donos. O primeiro documento de compra e venda de escravos encontrado no cartório da freguesia do Ó é datado em 1871, 17 anos antes da escravidão ser abolida no Brasil, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888. E os escravos eram considerados propriedades valiosas. Neste outro documento, lavradores negociavam a vida de Gertrudes de cerca de 40 anos. Na época, ela foi vendida por 1 conto de réis. Mas a moeda antiga, ou mesmo a diferente linguagem do século XIX, parecem não ser nada, perto do fato de que seres humanos eram comercializados. Nós imaginarmos que há 200 anos atrás, mais ou menos aproximadamente isso, pessoas vinham ao cartório acompanhadas de escravos para vendê-los como se fossem bens, mostra que a freguesia do Ó e o Estado de São Paulo participaram efetivamente desse momento histórico. As escrituras fazem parte do projeto Memória Notarial, que reúne documentos históricos guardados até hoje em cartórios e chama a atenção da sociedade para um período marcado principalmente pela exploração da mão de obra dos negros, trazidos da África e transformados em escravos no Brasil. É importante a divulgação desse material para que a geração atual, gerações futuras, possam refletir acerca do assunto, se conscientizar de que com os erros cometidos no passado nós possamos corrigir algumas distorções hoje. Mesmo com a luta ativa dos negros pela liberdade por aqui, o Brasil foi o último país do continente americano a libertar os escravos. Nunca foi um sistema estável, né, por força das revoltas, quilombos, fugas, paralisações de engenhos, enfim, as mais diferentes formas de revolta e insurgências que caracterizam os negros no Brasil como os mais revoltosos de toda a história da escravidão. 128 anos se passaram desde a assinatura da Lei Áurea, mas nem por isso os negros deixaram de sofrer os reflexos da escravatura. Quando se olha, então, os dados referentes à educação, saúde, renda, não é? Nós vamos identificando como que essa escravidão ainda repercute de maneira muito explícita a vida republicana brasileira. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Boa noite. Fique agora com o Rony Fono, todo seu. Não perca todas as emoções da Corrida de São Silvestre, neste sábado, a partir das 8h30 da manhã. Assista agora, todo seu.